Estamos falando de mapas que foram desenhados aproximadamente entre os anos 1300 e 1700. No entanto, esses mapas foram em grande parte baseados em mapas-fonte muito mais antigos, que foram copiados. E podemos afirmar isso com certeza, pois um dos mapas mais famosos é o mapa de Piri Reis. E se o mapa mundi em que confiamos hoje estiver escondendo uma verdade muito mais antiga? Um mapa de 500 anos está em um museu em Istambul neste momento, e mostra uma ilha que esteve submersa por 12.000 anos. O mapa mostra até mesmo uma estrada de pedra atravessando essa ilha. Graham Hancock apresentou essa evidência a Joe Rogan, e o que ele revelou a seguir fará você questionar tudo o que lhe ensinaram sobre história antiga. Quando os humanos realmente dominaram os mares? Em um mundo onde acreditamos ter desvendado todos os segredos do nosso passado ancestral, Graham Hancock conversou com Joe Rogan para questionar uma das premissas mais fundamentais da arqueologia. A pergunta que exploraram parece simples à primeira vista, mas a resposta traz enormes implicações para tudo o que pensamos saber sobre a civilização humana. Quando os humanos realmente aprenderam a atravessar o oceano aberto? A resposta da arqueologia tradicional pode te surpreender. Segundo os especialistas, a navegação oceânica séria começou com os polinésios há aproximadamente 3.000 a 3.500 anos. Antes disso, de acordo com a versão oficial, ninguém cruzava oceanos, ninguém explorava costas distantes. Supostamente, a humanidade estava confinada ao litoral e a curtas viagens entre pontos de referência visíveis. Os polinésios eram, inegavelmente, navegadores notáveis. Mesmo os navegadores modernos têm dificuldade em igualar o que eles realizaram, guiados apenas pelas estrelas, pela sensação das correntes oceânicas sob suas canoas e por gerações de conhecimento acumulado e transmitido por seus ancestrais. Esses antigos marinheiros cruzaram milhares de quilômetros do Oceano Pacífico com uma precisão que parece quase sobrenatural, considerando que não possuíam bússolas, cartas náuticas ou qualquer instrumento moderno. Sua descoberta da Ilha de Páscoa é considerada uma das mais impressionantes conquistas da navegação na história da humanidade. Imagine o desafio que enfrentaram. A Ilha de Páscoa está situada em um dos locais mais isolados de todo o planeta. Ela fica a 3.200 quilômetros da costa da América do Sul em uma direção e a 3.200 quilômetros do Tahiti na direção oposta. Não há nada além do oceano vazio entre elas. Encontrar esse minúsculo pedaço de rocha vulcânica no meio do vasto Pacífico seria como encontrar uma única casa em algum lugar no meio de um continente inteiro, usando uma venda nos olhos. No entanto, os polinésios não descobriram a Ilha de Páscoa por acaso. Eles a encontraram deliberadamente. Eles trouxeram pessoas suficientes para estabelecer uma comunidade sustentável que pudesse sobreviver e crescer ao longo de gerações. Há indícios de que eles até mantiveram contato regular com outras ilhas, fazendo viagens repetidas de ida e volta através dessas enormes distâncias. Não se tratava de um grupo de marinheiros azarados desviados da rota por uma tempestade. Essa foi uma navegação intencional, habilidosa e precisa, executada com um propósito. Para a arqueologia tradicional, a expansão polinésia representa o início absoluto do envolvimento da humanidade com a exploração oceânica. Segundo o consenso acadêmico, nenhuma viagem oceânica significativa ocorreu antes que os polinésios demonstrassem que era possível. Graham Hancock vê um problema sério nessa posição. A comunidade arqueológica apresenta essa cronologia não como uma teoria ou uma forte probabilidade, mas como um fato estabelecido que não admite contestação. No entanto, existem evidências convincentes que contradizem essa suposição confortável. E a arqueologia tradicional tem se mostrado estranhamente relutante em lidar com isso. Considere os estudos de DNA que foram conduzidos na região amazônica.
Essas descobertas genéticas revelam conexões entre populações antigas que não fazem absolutamente nenhum sentido dentro da cronologia aceita da navegação humana. As evidências apontam para a movimentação de pessoas através de vastas distâncias oceânicas, muito antes de os polinésios sequer terem navegado. Em vez de investigar o que essas evidências genéticas poderiam significar, a arqueologia optou, em grande parte, por ignorá-las. Os arqueólogos não argumentariam que os egípcios possuíam barcos, mas isso ainda está dentro do arcabouço da história aceita. Depois, há o problema egípcio, que ninguém quer discutir. Sabemos com absoluta certeza que os antigos egípcios possuíam barcos sofisticados há 4.500 anos. Não se tratavam de simples jangadas ou canoas primitivas. Essas eram embarcações construídas adequadamente, capazes de transportar cargas substanciais e numerosos passageiros por distâncias consideráveis. Evidências arqueológicas sugerem que a tecnologia naval existia até 1000 anos antes dos exemplos egípcios que encontramos, o que indica que a capacidade marítima remonta a pelo menos 5.500 anos atrás. Eis a questão óbvia que a arqueologia se recusa a abordar. Se essas civilizações antigas possuíam barcos navegáveis, por que presumiríamos que elas nunca os usaram para explorar o oceano aberto? Essa suposição desafia a lógica básica. Os humanos sempre foram exploradores curiosos. Dê barcos a qualquer civilização e, eventualmente, ela os apontará para o horizonte para ver o que há além. Os arqueólogos reconhecem prontamente a existência de barcos egípcios. Essa admissão se encaixa perfeitamente no quadro da história aceita. Os barcos são antigos, certamente, mas não antigos o suficiente para ameaçar as premissas fundamentais sobre o desenvolvimento humano. O que a arqueologia absolutamente não aceita, o que representa uma proposta impensável para a comunidade acadêmica dominante, é a ideia de uma cultura marítima global existente durante a era glacial. A sugestão de que navegadores sofisticados exploravam os oceanos do mundo há mais de 12.000 anos contradiz tudo o que a arqueologia afirma saber sobre a progressão do desenvolvimento tecnológico humano. Essa é precisamente a ideia que Graham Hancock acredita ser corroborada pelas evidências. E ele encontrou provas no lugar mais inesperado que se possa imaginar. Mapas que não deveriam existir. O mistério de Piri Reis. A evidência mais convincente da navegação global na antiguidade não provém de naufrágios submersos ou de antigos portos escavados em sítios costeiros. Em vez disso, a prova reside em mapas antigos que retratam o mundo de maneiras que seriam completamente impossíveis para seus criadores. Não se tratam de esboços rudimentares feitos por artistas imaginativos que sonhavam com terras desconhecidas. Esses são documentos cartográficos sofisticados que mostram o mundo como era durante a última era glacial, quando os níveis do mar eram drasticamente mais baixos e o litoral tinha uma aparência fundamentalmente diferente da que vemos hoje. O aspecto verdadeiramente intrigante desses mapas é que eles foram elaborados em um período relativamente recente, entre aproximadamente os anos 1300 e 1700. No entanto, eles contêm informações geográficas que seus criadores não poderiam ter obtido por meio de suas próprias explorações. A chave para entender esses documentos misteriosos reside em reconhecer como eles foram realmente feitos. Os cartógrafos medievais e renascentistas não criaram esses mapas do zero com base em seus próprios levantamentos e explorações. Em vez disso, eles copiaram mapas originais muito mais antigos que haviam sido preservados e transmitidos ao longo dos séculos. Podemos afirmar isso com absoluta certeza porque os próprios cartógrafos documentaram suas fontes e métodos de próprio punho. O mais famoso e controverso desses mapas considerados impossíveis é conhecido como o Mapa de Piri Reis. Um almirante turco chamado Piri Reis criou este documento no ano de 1513. Como comandante naval, ele tinha acesso a uma coleção extraordinária de mapas e cartas náuticas antigas,
cuja existência a maioria das pessoas desconhecia. O mapa que temos hoje representa apenas um fragmento do que originalmente era um mapa mundi completo. Na verdade, apenas um canto do mapa original sobreviveu. Originalmente, era um mapa mundi. O tempo e a ação do tempo consumiram a maior parte deste notável documento, restando-nos apenas um canto que mostra porções das Américas e da costa oeste da África. O que torna o mapa de Piri Reis tão significativo não é apenas sua idade ou as regiões que retrata, mas sim as anotações detalhadas que o próprio Piri Reis escreveu diretamente no mapa. Em sua própria caligrafia, este almirante turco documentou exatamente como criou seu mapa e de onde vieram suas informações. De acordo com essas anotações, Piri Reis baseou seu trabalho cartográfico em mais de 100 mapas antigos que havia coletado de diversas fontes ao longo dos anos. A origem desses mapas nos leva a um dos mais lendários repositórios de conhecimento antigo que o mundo já conheceu, a Biblioteca de Alexandria. Piri Reis indicou que alguns dos mapas que consultou provinham originalmente dessa famosa biblioteca, que fora uma das maiores e mais importantes coleções de conhecimento do mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria foi destruída no século IV d.C. e, com seu incêndio, desapareceram inúmeros documentos, pergaminhos e mapas insubstituíveis, representando séculos de conhecimento humano acumulado. Contudo, a ideia de que todo esse conhecimento se perdeu completamente sempre foi mais mito do que realidade. Quando a Biblioteca de Alexandria foi destruída por um incêndio, alguns documentos preciosos foram resgatados por pessoas que reconheceram seu imenso valor. Esses materiais recuperados, incluindo certos mapas antigos, foram transportados para Constantinopla. A cidade que mais tarde se tornaria a capital do Império Otomano tornou-se o novo lar desses tesouros resgatados do mundo antigo. Os mapas permaneceram preservados em bibliotecas e coleções, onde estudiosos, navegadores e comandantes militares puderam acessá-los por séculos. Piri Reis teve a extraordinária sorte de obter acesso a esses materiais resgatados de Alexandria. Ele pôde estudar o conhecimento geográfico compilado por civilizações que desapareceram milhares de anos antes de sua época. Ele não se limitou a copiar esses mapas antigos exatamente como os encontrou. Em vez disso, atuou como um sintetizador de informações, combinando dados dos mapas originais com conhecimentos de navegação mais recentes, reunidos por marinheiros e exploradores da época. O resultado foi um documento cartográfico único que uniu milhares de anos de exploração marítima e conhecimento geográfico. O mapa de Piri Reis não é uma curiosidade isolada. Ele representa apenas um exemplo de toda uma categoria de mapas semelhantes que compartilham as mesmas características intrigantes. Esses mapas, criados durante os períodos medieval e renascentista, afirmam ser baseados em fontes mais antigas que se perderam na história. Os mapas originais que serviram de fonte desapareceram, restando apenas estas cópias posteriores como prova de sua existência. No entanto, as informações contidas nessas cópias apontam para um nível de conhecimento geográfico e sofisticação cartográfica que parece completamente impossível para as épocas em que os mapas originais teriam sido criados. Tecnologia que não deveria ter existido. Para criar mapas precisos que mostrem litorais, ilhas e continentes, os cartógrafos precisam determinar duas coordenadas fundamentais para cada local: latitude e longitude. Embora essas medidas possam parecer igualmente complexas, as exigências tecnológicas por trás delas são muito diferentes. Compreender essa distinção é essencial para entender por que certos mapas antigos representam um desafio tão sério às explicações históricas convencionais. A latitude mede a distância de um local ao norte ou ao sul do Equador, e os antigos navegadores conseguiam calculá-la usando técnicas de observação relativamente simples. Medindo o ângulo do Sol ao meio-dia ou rastreando a posição de estrelas como a Polaris à noite,
os marinheiros podiam determinar sua latitude com razoável precisão. Instrumentos como astrolábios e bastões de medição, embora primitivos para os padrões modernos, eram suficientes para essa tarefa e existiram em diversas formas por milhares de anos. Muitas civilizações antigas conseguiam determinar a latitude com uma precisão impressionante. A longitude apresenta um desafio completamente diferente, que intrigou os navegadores durante séculos. Determinar a que distância a leste ou a oeste você está de um ponto de referência exige saber a hora exata em dois locais simultaneamente. A hora local, na sua posição atual, e a hora em um ponto de referência fixo em algum outro lugar da Terra. O princípio matemático por trás do cálculo da longitude é, na verdade, bastante simples. A Terra gira 360 graus em 24 horas, o que equivale a 15 graus de rotação por hora. Comparando o momento em que o Sol atinge seu ponto mais alto em sua localização com o horário em seu ponto de referência, você pode calcular quantos graus de longitude o separam desse ponto de referência. Cada hora de diferença horária corresponde a 15 graus de longitude. A matemática é simples. O desafio tecnológico de manter a hora precisa é onde o problema se torna formidável. O cálculo da longitude exige um dispositivo de medição do tempo extraordinariamente preciso, conhecido como cronômetro. Embora a sociedade moderna considere os relógios precisos como algo corriqueiro, construir um relógio capaz de manter a hora exata durante longas viagens oceânicas provou ser um dos maiores desafios da engenharia em toda a história da humanidade. O ambiente oceânico é implacavelmente hostil à precisão mecânica. Um navio no mar está em constante movimento, balançando e arfando a cada onda. A embarcação fica exposta a temperaturas flutuantes, umidade, mudanças na pressão atmosférica e a maresia corrosiva que ataca todos os componentes metálicos. Os primeiros relógios dependiam de pêndulos ou mecanismos de balanço delicados, extremamente sensíveis a todas essas condições. As mudanças de temperatura causavam a expansão e a contração de peças metálicas, o que alterava a precisão da medição do tempo. O movimento do navio interrompia as delicadas oscilações que mantinham o ritmo. A maresia corroía componentes cruciais. Relógios que funcionavam perfeitamente em terra podiam atrasar ou adiantar minutos, ou até mesmo horas, por dia, quando levados para o mar. Para a determinação da longitude, mesmo pequenos erros de sincronização produziam erros de navegação catastróficos. Um erro de apenas 4 minutos se traduzia em um erro longitudinal de 1 grau, o que equivale a aproximadamente 60 milhas náuticas no Equador. Tais imprecisões tornavam a navegação precisa completamente impossível. Durante séculos, nenhuma civilização na Terra possuía um relógio capaz de manter a precisão necessária durante longas viagens oceânicas. É um fato comprovado na história da tecnologia que um cronômetro marítimo confiável só foi desenvolvido com sucesso no final do século XVIII. Essa conquista é atribuída a John Harrison, um relojoeiro inglês que dedicou décadas de sua vida a solucionar esse problema aparentemente insolúvel. Seus projetos inovadores, aperfeiçoados nas décadas de 1760 e 1770, finalmente superaram os desafios impostos pelo movimento, pela temperatura e pela corrosão. Mesmo após o sucesso de Harrison, esses cronômetros permaneceram raros, extremamente caros e não imediatamente acessíveis à maioria dos navegadores. Antes do trabalho de Harrison, os marinheiros navegavam sem qualquer conhecimento confiável de sua posição leste-oeste. Eles dependiam da navegação estimada, que consistia em calcular a distância percorrida com base na velocidade e na direção, combinada com experiência e palpites fundamentados. Os erros se acumulavam rapidamente sob esse sistema. Os navios frequentemente erravam o cálculo da sua posição por centenas de quilômetros.
Muitas embarcações navegavam inesperadamente para costas que acreditavam estar muito distantes. Outras erravam completamente os portos pretendidos e ficavam irremediavelmente perdidas, por vezes com consequências fatais para todos a bordo. A incapacidade de determinar a longitude com precisão causou inúmeros desastres marítimos ao longo da história. Navios naufragaram em costas desconhecidas. Tripulações inteiras pereceram. Cargas valiosas foram perdidas. Essas tragédias ocorreram com tanta frequência que moldaram o curso da história marítima e levaram os governos a oferecer recompensas enormes a quem conseguisse resolver o problema da longitude. Quando a determinação precisa da longitude finalmente se tornou possível após a descoberta de Harrison, isso transformou a civilização humana. O comércio global expandiu-se drasticamente porque os navios finalmente podiam navegar com segurança. O poder naval tornou-se mais preciso e estratégico. A exploração deixou de ser uma arriscada tentativa e erro para se tornar um planejamento sistemático. A solução para o problema da longitude foi celebrada como um dos grandes triunfos do Iluminismo. Uma vitória da engenhosidade humana sobre um desafio que havia derrotado todas as civilizações por milhares de anos. Pelo menos é o que a história convencional nos conta. No entanto, esses mapas antigos, copiados de fontes originárias da Biblioteca de Alexandria, exibem uma localização longitudinal precisa das linhas costeiras e das massas de terra. A tecnologia para alcançar esse nível de precisão supostamente não existia até que John Harrison a inventou no século XVIII. Ou esses mapas estão errados, o que a comparação com a geografia moderna prova que não estão, ou alguém possuía a capacidade de calcular a longitude com precisão milhares de anos antes do nascimento de Harrison. Agora, espere até ver o que esses mapas antigos revelam sobre um continente que o mundo moderno ainda nem havia descoberto. O continente impossível. Em 1818, um respeitado cartógrafo chamado Pinkerton criou um mapa mundi, utilizando o conhecimento de navegação mais avançado disponível na época. As potências europeias estavam explorando e mapeando agressivamente todo o globo terrestre. O mapa mundi de Pinkerton representava o que havia de mais moderno em conhecimento geográfico há pouco mais de 2 séculos. Ao examinar o mapa mundi de Pinkerton de perto, uma ausência se destaca imediatamente. Na extremidade sul do globo, onde deveria aparecer a região polar sul, não há absolutamente nada. O mapa mostra um vazio onde a Antártida seria eventualmente localizada. Essa omissão não foi acidental, nem se tratou de um erro de impressão. Isso refletia uma realidade histórica simples. Em 1818, a civilização moderna ainda não havia descoberto a Antártida. O cartógrafo não pôde incluí-la porque ainda não havia conhecimento confirmado da existência do continente no mundo ocidental. A lógica aqui parece óbvia. Não se pode mapear o que não se encontrou. Apesar de séculos de exploração oceânica e inúmeras viagens às águas do sul, nenhum explorador havia retornado com evidências comprovadas da Antártica até a época em que Pinkerton desenhou seu mapa. A ideia de uma massa de terra austral existia na especulação acadêmica, mas sem observação direta, permanecia puramente hipotética. Cartógrafos responsáveis daquela época preferiam deixar regiões desconhecidas em branco a inventar linhas costeiras sem provas. A Antártida entrou oficialmente para o conhecimento geográfico humano em 1819, apenas um ano após a elaboração do mapa de Pinkerton. Diversas expedições de diferentes nações reivindicaram a honra de terem avistado o continente gelado pela primeira vez. A partir desse momento, a Antártida começou a aparecer nos mapas, inicialmente como um esboço rudimentar e gradualmente se tornando mais detalhada à medida que os exploradores mapeavam seu litoral inóspito.
Essa progressão da ausência completa à inclusão gradual se encaixa perfeitamente na cronologia aceita das descobertas modernas. É aqui que o mistério se torna verdadeiramente perturbador. A Antártida aparece em mapas criados muito antes de 1819. Esses mapas datam do período do Renascimento e até mesmo da Idade Média. Foram produzidos séculos antes de a civilização moderna ter conhecimento oficial da existência da Antártida. No entanto, o continente aparece neles repetidamente, e não como uma vaga terra mítica do sul ou um palpite artístico. A Antártida está posicionada corretamente na parte inferior do mundo nesses mapas antigos. A localização reflete um conhecimento geográfico que, segundo tudo o que a história ortodoxa nos diz, não deveria estar disponível aos cartógrafos daquela época. Ainda mais impressionante do que a presença da Antártida nesses mapas antigos é a forma como o continente é representado. Em vários desses documentos antigos, a Antártida aparece maior do que em cartas náuticas modernas. À primeira vista, isso pode parecer um simples exagero de cartógrafos desavisados. No entanto, essa diferença de tamanho carrega implicações profundas que apontam para algo extraordinário. Durante a última era glacial, os níveis globais do mar eram significativamente mais baixos do que são hoje, porque enormes volumes de água estavam presos em camadas de gelo que cobriam grande parte do hemisfério norte. Em certos períodos, a cobertura de gelo da Antártida também era diferente, expondo mais da massa rochosa subjacente. Nessas condições, a Antártida de fato teria parecido maior do que é na era moderna. As linhas costeiras mostradas nesses mapas antigos correspondem de perto ao que a ciência geológica nos diz que a Antártida realmente era há mais de 12.000 anos. Essa correspondência vai além do formato geral. Alguns desses mapas antigos parecem mostrar detalhes costeiros e relevos que se alinham com a topografia subglacial da Antártica, ou seja, o continente rochoso real que permanece oculto sob quilômetros de gelo. A ciência moderna só conseguiu mapear essa paisagem soterrada utilizando tecnologias avançadas de radar e sonar desenvolvidas nas últimas décadas, mas informações que correspondem a essa geografia oculta aparecem em mapas elaborados há centenas de anos. A Groenlândia apresenta um mistério paralelo que reforça as implicações. Certos mapas históricos retratam a Groenlândia de maneiras que se assemelham à sua massa terrestre real sob a camada de gelo que agora cobre a maior parte da ilha. O radar moderno de penetração no gelo revelou esse terreno subglacial, confirmando o que se encontra abaixo da superfície congelada. A correspondência entre esses mapas antigos e a geografia oculta sob o gelo da Groenlândia sugere que o material original para esses mapas se originou em uma época em que a Groenlândia era muito menos coberta de gelo do que é hoje. Considere o que todas essas evidências significam quando analisadas em conjunto. Mapas antigos mostrando longitude precisa que exigiam tecnologia supostamente inventada somente no século XVIII. A Antártida retratada séculos antes de sua descoberta oficial, mostrando litorais compatíveis com as condições da era glacial. A Groenlândia desenhada como teria aparecido sob sua atual camada de gelo. Graham Hancock chega a uma conclusão que desafia pressupostos fundamentais sobre a história da humanidade. O mundo já foi mapeado por uma cultura marítima global que possuía capacidades tecnológicas comparáveis às alcançadas pela civilização moderna no final do século XVIII. De acordo com essa interpretação, esse mapeamento antigo não ocorreu durante o Renascimento, a Antiguidade Clássica ou o Iluminismo. Ele aconteceu durante a Era Glacial, há mais de 12.000 anos. Se essa conclusão estiver correta, implica a existência de uma civilização avançada capaz de navegação global, levantamentos topográficos precisos, cálculos matemáticos e tecnologia marítima sofisticada, numa época em que a história convencional insiste que a humanidade não passava de pequenos grupos dispersos de caçadores-coletores primitivos.
Mas talvez o mistério mais intrigante nesses mapas antigos não seja um continente. É uma ilha que aparece acima da água quando deveria estar nas profundezas do oceano. A revelação da Estrada de Bimini. Retornando ao mapa de Piri Reis de 1513, há um detalhe que recebeu muito menos atenção do que o mistério da Antártida, mas que pode ser ainda mais significativo como prova de uma antiga civilização perdida. Esse detalhe não é um continente. Trata-se de uma única ilha, e sua presença levanta questões profundas sobre cartografia antiga e geografia perdida. No mapa de Piri Reis, localizado na costa leste da América do Norte, aparece uma grande ilha marcada por uma característica interna incomum. Atravessando o centro dessa ilha, há o que parece ser inequivocamente uma estrada construída com megálitos, ou seja, grandes blocos de pedra dispostos em uma formação linear reta. O desenho é feito de forma clara e deliberada, com o mesmo cuidado empregado na representação de litorais verificados e outros elementos geográficos. Não se trata de decoração artística ou de um símbolo vago. Parece representar uma estrutura real registrada em mapas muito mais antigos que Piri Reis copiou. A localização desta ilha é crucial para compreender a sua importância. Ela situa-se exatamente onde hoje se encontram os bancos de Grand Bahama, ao largo da costa sudeste da Flórida. No mundo moderno, esta área é constituída principalmente por águas pouco profundas, pequenas ilhas dispersas e plataformas calcárias submersas. No entanto, o mapa de Piri Reis não mostra mares rasos ou fragmentos de terra. Em vez disso, retrata uma única massa de terra coerente, ocupando o local preciso onde as evidências geológicas indicam que uma ilha exposta muito maior teria existido quando os níveis do mar eram significativamente mais baixos durante a Era do Gelo. Graham Hancock não se limitou a estudar esse mistério à distância. Durante muitos anos, ele explorou ativamente sítios submersos ao redor do mundo através de mergulho autônomo, buscando evidências físicas que pudessem corroborar a ideia de civilizações perdidas da Era do Gelo. Um dos sítios que ele examinou pessoalmente foi a Estrada de Bimini, localizada nos bancos de Grand Bahama, exatamente na posição onde o mapa de Piri Reis mostra a misteriosa ilha com a Estrada de Pedra. A Estrada de Bimini tem sido alvo de controvérsia desde sua descoberta no final da década de 1960. Consiste em uma disposição linear de grandes blocos retangulares de calcário que se estende por aproximadamente 800 metros ao longo do fundo do oceano, perto da ilha de Bimini Norte. Os blocos são notavelmente semelhantes em tamanho e forma, e parecem encaixados de uma maneira que muitos observadores consideram fortemente sugestiva de construção deliberada por mãos humanas. Como a formação se encontra em águas relativamente rasas, ela tem sido amplamente estudada por mergulhadores, pesquisadores e geólogos ao longo das décadas desde a sua descoberta. O debate central em torno da Estrada de Bimini sempre girou em torno da questão de se ela é natural ou artificial. A arqueologia tradicional geralmente argumenta que se trata de uma formação natural de rocha de praia, que pode se fraturar em blocos sob certas condições geológicas. Hancock não nega que a rocha de praia possa se formar naturalmente. Ele reconhece essa explicação como geologicamente válida, em princípio. No entanto, com base em seus próprios mergulhos repetidos no local e em observações pessoais minuciosas ao longo de muitos anos, ele conclui que a organização, a linearidade e a consistência da estrutura sugerem o uso intencional de rochas de praia como material de construção pelo ser humano, e não um acidente geológico aleatório. Contudo, Hancock acaba por desviar completamente o foco desse debate. Para ele, a questão mais importante não é se a Estrada de Bimini é artificial ou natural.
Ele afirma explicitamente que esse argumento é secundário em relação a uma questão muito mais preocupante que exige explicação. O que mais importa é o fato de essa estrutura aparecer em um mapa antigo como um elemento acima da água. No mapa de Piri Reis, a estrada megalítica não está submersa pelas ondas. Ela está desenhada em terra firme, numa ilha que se eleva acima do nível do mar. Este detalhe singular fornece um mecanismo independente e poderoso para datar a época em que os mapas originais devem ter sido criados. Estudos geológicos sobre a variação do nível do mar demonstram que os bancos de Grand Bahama estiveram expostos pela última vez como massas de terra substanciais durante a última era glacial, quando os níveis globais do mar eram drasticamente mais baixos do que são hoje. A última vez que a localização da estrada de Bimini teria sido visível acima da água, acessível sem equipamento de mergulho e passível de ser observada e mapeada como parte de uma ilha, foi há milhares de anos. Isso ocorreu muito antes do surgimento de qualquer civilização reconhecida pela arqueologia convencional. A implicação dessa evidência é inevitável. Se a estrada de Bimini aparece acima da água no mapa de Piri Reis, então os mapas originais dos quais Piri Reis copiou suas informações devem ter sido criados durante um período em que toda aquela área era terra firme. Isso significa que alguém estava realizando levantamentos e mapeamentos daquela região durante a era glacial. Alguém estava documentando não apenas o litoral, mas também características internas, como uma estrada de pedra. Tal atividade exigia navegação organizada, conhecimento sofisticado de cartografia e habilidades muito além do que a arqueologia ortodoxa permite para aquele período da história humana. Na visão de Graham Hancock, a estrada de Bimini funciona como a culminação do conjunto de evidências que ele apresenta. Medições precisas de longitude, que indicam o uso de tecnologia avançada de cronometragem. A Antártida foi mapeada séculos antes de sua descoberta oficial, com linhas costeiras que correspondem às condições da era glacial. Agora, uma estrutura subaquática é mostrada acima da água em um mapa antigo. Todas essas evidências apontam na mesma direção para uma civilização perdida que a arqueologia tradicional se recusa a reconhecer. Em vez de se engajar plenamente com essas anomalias e investigar o que elas podem significar, a arqueologia tradicional tende a descartá-las, explicá-las com teorias inadequadas ou forçá-las a se encaixarem na estrutura histórica aceita, que na verdade não consegue acomodá-las. A comunidade acadêmica parece determinada a evitar a possibilidade de que a história da humanidade seja muito mais antiga e muito mais complexa do que nos ensinaram a acreditar. Os mapas existem, as evidências são reais, e as questões que eles levantam merecem respostas honestas. O padrão observado em todas essas evidências é consistente e convincente. Mapas originais contendo conhecimento impossível foram preservados do mundo antigo, copiados por cartógrafos medievais e renascentistas, e sobreviveram até os nossos dias como testemunho de um capítulo esquecido da história da humanidade. A precisão dos cálculos de longitude, a presença da Antártida com litorais da era glacial, a representação da Groenlândia subglacial e a estrada de Bimini em terra firme, tudo aponta para a mesma conclusão. Uma civilização sofisticada, com tecnologia marítima avançada, mapeou nosso planeta durante a era glacial, há mais de 12.000 anos, e quase todos os vestígios de sua existência foram apagados pelo tempo. Esses mapas antigos nos obrigam a repensar tudo o que achávamos saber sobre a história da humanidade. E as evidências sugerem que nossos ancestrais realizaram muito mais do que a arqueologia convencional admite. O que você acha que está escondido sob as ondas, esperando para ser descoberto? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo.